Bom dia, ser de luz. Seja bem-vinda a esta mesa de tarô. Deodara Tarô que hoje te recebe porque tu estás, rapaz, na dúvida entre dois caminhos, entre duas escolhas, entre dois objetivos, entre duas vidas, porque do momento em que tu escolhe um caminho, tu abdica do outro. A gente não pode ter tudo. Por mais que a gente tenha uma vida só e a gente queira viver ela com tudo que a gente tem que entender que a gente também tem limites, né? E aquilo que hoje eu planto, eu vou colher lá na frente. Então, eu não posso sair por aí plantando 1000 pezinhos de feijões, quando na verdade eu só vou ter a capacidade de regar e de cuidar de 10. E é por isso que é importante a gente escolher entre as possibilidades que nos são apresentadas. Vai deixando o teu likeinho, me diga como é que você está no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos viver nossas vidas com um coração pleno de amor e de alegria. Grupo número 1, grupo número 2. Eu trouxe mais uma vez a Esfinge para representar o grupo número 1 e o olho de Horus para representar o grupo número 2. Com qual dessas duas imagens tu te conectas mais? 2. Coloca aí nos comentários a sua escolha. E vamos lá começar. Isso aqui é o fósforo. Vamos lá começar o nosso vídeo. Liga a tua velhinha, traz a tua mente, o teu espírito, a tua alma, o teu coração, tudo traz para essa mesa. Transforma isso aqui num momento teu, um momento de tranquilidade, um momento de paz e, sobretudo, um momento de escuta e de diálogo com o sagrado. Estou sendo neste momento guiada por uma força maior que faz com que eu siga o caminho ao qual eu fui destinada. Grupo número 1. Tarará, tarará. Vamos lá pegar as duas primeiras cartas. Esse aqui eu vou fazer no final. Vou deixar as cartinhas aqui, viu? Então, é interessante, né? Tu não estás conseguindo balancear na tua vida a necessidade de aprender coisas novas para obter o resultado que tu estás procurando. Parece aqui uma mente um pouco perdida, né? Talvez tu esteja olhando em várias direções. Eu comecei aqui com dois caminhos, duas possibilidades, duas alternativas, mas eu diria que a pessoa que está assistindo esse vídeo, ela teria até mais do que essas duas possibilidades. Então, assim, a mente que não está clara, ela nunca vai apontar numa direção só para cortar os nós e para cortar situações que não pertencem mais e para se antenar com aquilo que é seu de fato. O valete de espadas, aqui na situação problemática, na situação problema, está dizendo assim: você se interessa por coisas demais ao mesmo tempo, e isso não vai te trazer a justiça dos teus projetos, a justiça da tua vida. Você precisa entender a parcimônia, né? Quando a gente não consegue controlar a nossa própria mente, a gente não consegue dar à nossa vida um mínimo de jurisprudência, um mínimo de lei, um mínimo de ordem, um mínimo de regra. Então, assim, a maturidade é algo que a gente conquista com o tempo. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje para os negócios, para os investimentos, quando eu tinha 25 anos,
hoje eu estaria usufruindo de uma conduta mais séria com relação ao dinheiro. Só que como eu não tinha essa maturidade de dizer, poxa, esse tempo aqui que eu uso para sair, que eu uso para dormir, para coisas que não são tão necessárias neste momento, eu poderia ter desenvolvido um poder maior de adquirir as informações certas para a minha obra. Porque tu tens a tua obra aqui na Terra. Eu tenho a minha, Cicrano tem a dele, Fulano tem a dele. Então, assim, o fato de você estar talvez procurando coisas demais, caminhos demais, faz com que você sempre fique em dúvida, não em dois, mas em 1000 caminhos diferentes. E amanhã é outro e outro. Então, aqui eu começo a estudar para economia e amanhã eu já estou estudando para culinária. Aonde é que tu quer ir com isso? Não há uma coordenação nos teus pensamentos. Não há uma coordenação daquilo que você está pesquisando. Você precisa reduzir o seu campo de visão. Se fosse no outro caso, eu diria você precisa ampliar os teus campos de conhecimento, os teus campos de visão, mas aqui tá dizendo assim, você precisa ser mais coerente e saber que a maneira como você usa as informações que você adquire também há consequências. E aí você vai decidir pelo quê? Antes da gente partir para o que cada caminho pode trazer para ti, é importante você fazer uma reflexão sobre o teu comportamento, sobre a maneira como você está vendo a sua vida mais adiante. Quando eu faço um vídeo falando de qual caminho escolher, é porque esses caminhos vão te levar para algum lugar. Só que se você ficar mudando de ideia o tempo inteiro, o que é que vai acontecer? Nada vai acontecer. Estou errada? Fala aí. Estou errada. Quando a cabeça da pessoa fica girando assim, ela adquire muitos conhecimentos, mas nenhum deles te possibilita criar um solo fértil, né, de conduta de vida. E assim, é muito importante que você se atente a isso. Por quê? Porque está gerando um débito kármico negativo. Gente, o que a gente faz do nosso tempo é aquilo que a gente está fazendo do maior presente que nos foi dado, que é a existência. Presente divino, né? Você não está aqui, não estás aqui por acaso, eu não estou aqui por acaso. Então, assim, eu chego em casa, eu vou assistir série, vou assistir vídeo, vou assistir 1000 coisas diferentes, daqui a pouco eu já quero estudar outra coisa. Você tem que ver dentro dessa linha de raciocínio daquilo que você gosta, tentar manter um centro de estudos que orbite em torno de um interesse central. Se tu gostas, no meu caso, eu gosto muito de psicanálise, psicologia junguiana, então eu posso, né, tentar me enriquecer intelectualmente com tudo isso, mas sem jamais sair desse norte. Porque se amanhã eu começo a também estudar jardinagem, etc, etc, esse conhecimento que eu estou adquirindo aqui, ele não vai fazer justiça ao tempo que está sendo utilizado para tanto. A justiça está dizendo que você precisa dividir melhor o seu tempo segundo as tuas capacidades e, sobretudo, segundo os teus verdadeiros interesses. Mantenha um interesse fixo. Mantenha um interesse fixo. Quanto mais a gente olha para tudo, mais a gente absorve 1001 possibilidades, só que a gente não pode abarcar o mundo com as pernas, não é mesmo?
Olha, caminho número um e caminho número 2. E aqui o conselho. Eita, olha aqui. Gente do céu, se isso aqui não é a espiritualidade agindo, eu não sei o que é não, viu? Então aqui, caminho número um. Você já pensou, eu esqueci de lhe dizer, mas usando a lógica você já poderia ter entendido, né? Vamos fazer o seguinte, para o caminho número um, eu quero que tu coloques aquele caminho número um para tu. E o caminho número 2 é o caminho número 2 para tu, tá? Comprar um carro, vamos lá, comprar um carro, comprar uma moto. Fazer economia, fazer culinária de curso. Enfim, isso aí é contigo. Deixa eu colocar assim aqui. Olha, pensou? Vamos lá para o caminho número um. O caminho número um, para tu que estás assim, é, com a mente meio que muito dispersa. Eu acho que tu tá com a dificuldade de arcar um pouco com as consequências de tomar uma decisão. E aí é que vem, fica no acúmulo de ideias, numa mente dispersa, que vai para todos os lados e não vai para lado nenhum. Mas isso também é uma maneira, ser de luz, de não arcar com a responsabilidade, com o preço que tu precisas pagar para viver um sonho. As coisas, antes de se tornarem fáceis, elas são difíceis. E é assim para todo mundo. Uma pessoa que diz: poxa, eu quero ser músico, eu amo a música, tenho 12 anos de idade, tenho 15 anos de idade, mas eu já sinto que a música é para mim. Quando, muito provavelmente, a não ser que seja uma exceção, um gênio, um autodidata, ou sei lá o quê, os primeiros acordes ali vai ser uma tortura. Mas aquela criaturinha chegou ali dizendo: eu vou arrebentar, pega o violão, blá blá blá, e não consegue. Por quê? Porque está no início. E aí a mente dispersa, ela já vai para. Não, talvez eu precise, na verdade, fazer esporte, ou sei lá o quê. Quando vai fazer esporte, vai ser duro também. Aí a pessoa vai dizer, eu vou mudar de novo. Então, assim, existe um problema seu aqui de não assumir, né, de maneira madura aquilo que tu queres para tua vida, cara. A questão é essa. Não importa, aquilo que tu queres para tua vida vai sempre exigir de ti um preço. E disso tu não vai poder te esconder. E o fato de você não conseguir se concentrar em algo também mostra uma imaturidade no sentido de não querer pagar o preço das suas escolhas. Porque sabendo, já tendo tentado algumas coisas, você sempre se depara com uma certa dificuldade. Mas, gente, quando a gente quer muito, quando a gente se entrega ao universo, ao mundo, à vida, a gente sabe que a gente vai ter que dar do nosso. O caminho número um é um caminho que parece ser exatamente aquilo que é feito para ti. É aquilo que, contrariamente ao que tu está pensando hoje, é, vai te dignificar no sentido de te fazer entender que aquilo que a gente quer custa caro. Aquilo que a gente quer custa caro, de verdade. Quero ganhar 30 mil, vamos lá, quero ganhar 30 mil reais por mês. Aí tu abre a boca para dizer isso. O povo, a primeira coisa que o povo diz, ai, não é muito não. Meu irmão, se é possível para tantas outras pessoas, por que não vai ser possível para mim agora?
aquela dificuldade que eu vou ter para fazer esses 30 mil reais por mês, não vai ser talvez a dificuldade de outras pessoas, mas é algo, minha vida planejada a partir desse objetivo, parece ser a vida que eu quero. Por quê? Porque vai me possibilitar um tempo mais fértil e um tempo mais saudável para realizar outras atividades, que são muitas, eu tenho muitos sonhos. Então, assim, eu sei que eu vou conseguir, eu sei que vai ser difícil, eu sei que isso vai exigir de mim que eu me eduque financeiramente. E eu não sei por quê, porque você também gasta muito dinheiro desnecessariamente. Ser de luz do grupo número um, tu gastas dinheiro desnecessariamente, tu gasta energia de maneira inconsequente. O caminho número um é o caminho dos teus sonhos. Este caminho aqui vai exigir um preço teu que tu ainda não estás disposto a pagar, tu está fugindo. Mas também é o caminho das bênçãos, né? De gratas surpresas, de renovação espiritual e criativa. Por mais que seja duro, por mais que seja difícil, a gente vê que vai existir uma recompensa emocional, uma recompensa espiritual muito grande. Toda a dificuldade pela qual você vai passar vai ser recompensado, você não vai nem lembrar dos calos dos pés que você criou, que você obteve através desse caminho. Por quê? Porque a gratidão de ter escolhido por ele vai tomar todo o lugar de tudo, vai ocupar o teu espírito, a tua mente, vai ocupar tudo. Entendeu? Agora sim, quanto mais alto a gente sonha, mais riscos a gente tem que estar disposto a pagar. Só que a espiritualidade está dizendo assim: é, tente, se dedique, se concentre, adquira conhecimentos e persista, porque vai haver um retorno energético, você não vai perder. A espiritualidade vai te dar forças para continuar, porque este parece ser o caminho da tua alma, tá bom? Eu vou deixar isto bem aqui. E olha, gente, eu vou deixando, guardando as cartinhas, porque elas continuam a se comunicar com a gente, tá? Caminho número 2. Caminho número 2 parece ser um caminho mais fácil. Talvez seja algo que você já conhece, talvez seja algo com o qual tu já estás familiarizado de alguma forma, né? Eu vou mudar isso aqui. Senhora, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, eu vou mudar ela de lugar. É, eu vejo aqui, a minha opinião, é que pessoas do teu entorno, amigos, primos, conhecidos, estão aqui, estão nesse caminho e meio que talvez haja não uma pressão, mas uma certa influência. E você acha que dessas pessoas com quem tu tens afinidade, e essas pessoas, elas estão te esperando. Ah, vamos fazer isso, vem com a gente, etc. Isso também é fonte de dispersão para ti, né? Porque existe um caminho que é o caminho da tua autenticidade, que é o caminho número um, e existe o caminho número dois, que parece ser o caminho das influências das outras pessoas, o caminho da facilidade. Se tu for
por este caminho, o que é que a gente está vendo aqui? Eu tô vendo assim meio que tu crescendo em meio a estas pessoas que te influenciaram, né, que te auxiliaram, e na verdade tu vai ser aquele que vai servir essas pessoas. Então, assim, quando o nosso pai, a nossa mãe, com todo aquilo que eles acham que a gente deve fazer, né, nos aconselham, nos cobram, eles querem que a gente vá por um caminho que vai ser um caminho de uma suposta independência. Dizem, você vai ter todo o auxílio que nós pudermos te dar, mas se tu for por outro caminho, a gente não vai poder te ajudar, não. A gente vai ser, você vai por ali, mas você vai sozinho. Por exemplo, aí uma pessoa que ainda está muito imatura, porque ainda não conseguiu nem, né, ter um pouco de consciência sobre aquilo que ela deve pagar para estar onde ela quer. Ela vai dizer, eu vou pelo caminho mais fácil, que é o caminho das pessoas que já estão aqui comigo, que já estão, né? Alguém ou alguma coisa vai facilitar isso aqui. Só que aí depois, meio que eu tô vendo que tu vai se escravizar num tipo de numa relação com o outro. E assim, vai ficar muito difícil de sair dessa situação, porque tu vai achar que aquele outro precisa de tu. Que se tu sair daquela situação, tu não vai ter como abarcar as necessidades dessas pessoas que facilitaram o teu caminho, tu vai ficar refém disso. E daí tu vai crescer, mas a tua prosperidade, os teus ganhos, o teu tempo, meio que vai ser para alimentar pessoas que ainda não chegaram a um certo nível de independência, de prosperidade. Então, assim, você tem que agir aqui nesse caso, sabendo que um dos caminhos é muito mais difícil, mas é o teu, e o outro é o caminho do outro. Um outro ou outras pessoas que facilitam as coisas para tu. É um caminho no qual tu vai ter uma certa estabilidade, tu vai ter um apoio e tal, mas ele vai te deixar prisioneiro da necessidade do outro que te colocou ali, certo? E o conselho com a âncora tá dizendo assim, olha, o caminho não é avançar agora. Não avance agora. Não faça uma escolha agora. Porque a escolha que tu fizer agora é a escolha que vai perdurar durante anos. Então, para que tu possas realmente te dizer, eu vou pelo A, eu vou pelo B, tu precisas te dizer assim, eu me vejo nessa situação durante 10 anos da minha vida. Eu me vejo nessa situação durante 15 anos da minha vida. Eu que sou jovem e um pouco, eu tenho uma mente jovem e responsável ainda. Eu me vejo dessa forma. E para aquilo no qual, para aquele caminho que parece ser o caminho número um, para esse caminho no qual eu me projeto de corpo, alma e coração, eu consigo pagar o preço durante anos até obter a, a bênção final. Diz aí para mim nos comentários, fala comigo, escreve, pense. Se essas perguntas foram muito rápidas, volta o vídeo e escreve no caderninho, tá bom? Esta foi a tiragem do grupo número um. E agora a gente vai pro grupo número 2. Eu tô com um novo tripé aqui. Eu tô gostando dele, eu acho que eu vou adotar ele, mas não é meu. Então vou ter que comprar. Grupo número 2, olha bem. Olho de Horus. Esse é o seu.
seu objeto. Minha gente, me desculpe o barulho, eu estou em pleno centro do Recife. E eu realmente não sei se vocês estão escutando esses barulhos todos de carro, de moto, de grito, de esculhambação. Ai, bom, o restante eu vou colocar aqui no cantinho, tá? Vamos pegar aqui. Olha, ser de luz. Então, o que é que eu tô vendo aqui? O que é que eu tô vendo aqui? Peraí. Tá muito conflituoso isso aí. Essa tua situação já tá insustentável e tu não tá vendo que já acabou. Tu estás te desgastando numa situação, provocando briga, se alimentando de agressividade, sempre na defensiva. Eu acredito aqui que existem pessoas, né, que também não querem mais que você esteja aí, onde você está, ou que não aceitam a sua maneira de ser. Então, assim, existe um clima de muita briga, de muito conflito, de muito desconforto. A gente tem que estar num lugar ou cercado de pessoas que nos aceitam como a gente é. Bom, vamos fazer essa reunião aqui, vamos conversar. Você quer uma bola, eu quero um disco, e o meu direito vale tanto quanto o teu. Só que aqui não existe escuta, não existe diálogo, existe uma pessoa querendo impor a sua vontade, as suas ideias, a sua vontade, o seu ponto de vista, defendendo, né, o seu ponto de vista de uma maneira muito agressiva. E daí para que a gente possa existir num ambiente desse, o que é que a gente faz? A gente também se torna agressivo, porque a gente não vai levar na cara, ou se levou na cara durante muito tempo, cansa. Aí o cara já vai levantando a voz, você já levanta a voz mais do que ele, vamos ver quem vai ganhar essa briga. Então não há um entendimento comum para um crescimento comum. O tempo que tu poderias estar usando para chegar a um contentamento, a uma vitória, a um sentimento de paz interior, está sendo colocado todo num desgaste, de brigas. Você não pode crescer aí. Você não pode crescer aí onde você está. Eu diria até que você já cresceu demais, né? Já cresceu demais e isso realmente tá gerando incômodo. Mas assim, observe essa situação por um ponto de vista físico, químico, biológico, naturológico. Naturológico não existe, mas assim, observe a natureza. A natureza, ela é a mãe de todas as coisas. Se a pessoa observar a natureza, ela entendeu tudo. Quando tu pega um casal de cisne, eita, agora a taroga ela viajar dessa aí só mesmo, graças a Deus. Aqui imaginação e criatividade é o que não falta. E é dessa maneira que a gente consegue ascender a outros níveis de consciência. Tu pega um casal de cisnes, né? E aí tu vê aqueles bichos maravilhosos, muito bonitinhos, os dois pais que o casal de cisne ele é eterno no tempo, né? Não tem fidelidade ali não, não tem gaia não, viu? Não tem nem corno, nem nada. Aí tem o filhotinho, o cisnezinho, e ele vai ensinando o cisne a nadar, vai ensinar o cisne a comer, vai ensinar o cisne a tudo, a cagar tudo. Quando aquele filhote
chega numa idade em que ele pode se virar sozinho, em que ele já cresceu, né, em que aquilo tudo que os pais fizeram por ele foi feito, foi dado, foi recebido. O que é que o pai, não é nem a mãezinha, é o pai, mas a mãe não tá nem aí. Ele expulsa o filho. E expulsa, abre a garganta, você vê a garganta do cisne todinha lá dentro, com um bico desse tamanho e vai-te embora, vai-te embora, vai-te embora. Até o cara se mancar e ir embora da casa dos pais, né? É assim que acontece. Por quê? Porque ele já cresceu. Não é mais só um filho, é um homem ali. É um cisne macho adulto, uma fêmea adulta. Então, assim, ele não ocupa mais lugar de filho, ele ocupa o lugar de um cisne completo, total. Então, assim, tu, tu já, tu já deu o que tinha que dar aí nesse lugar, viu? Nesse posto, não sei aí, nessa situação. E quanto mais você fica, mais incômodo você gera e mais incômodo você tem, porque você sabe que você também não tem mais o que está fazendo aí. Então, existe, para além das pessoas que estão em conflito, existe um conflito nascente em ti, uma raiva de si mesmo. A gente fica dizendo, ah, eu tô com raiva de fulano, tô com ódio, não sei o que. Você tá com raiva de si mesmo porque você tá continuando numa situação que não tá te gerando prosperidade, que tá só te desgastando. E enquanto você estiver insistindo aí, você só vai se desgastar, querida. Por quê? Porque você já cresceu, você não tem mais espaço para você aí. Para você caber aí onde você está, você tem que eliminar pelo menos um espaço de três aqui. E aí gera incômodo nos outros, porque é pequeno, são pequenos, não cresceram, não sei o quê. E gera você também consigo mesmo, porque você sabe que aí você não, que aí tu não vai crescer, e aí tu mesma fica pé da vida contigo. Só que a pessoa não aceita ou não vê que tá com ódio de si, e aí cospe o ódio na cara do outro. E aí vai. A cachorrada tá feita. Esta é a energia da tua situação. Aqui não é brincadeira não, minha filha, aqui a gente vai nos detalhes. Vou botar aqui, olha, porque mesmo que eu tenha finalizado essa leitura, a energia se comunica com as outras. Caminho número 1 e caminho número 2 e o conselho. E não é qualquer conselho. Eu vou deixar o conselho aqui em cima. Depois eu pego. Então, o caminho número 1, eu espero que tu tenhas atribuído as, aos caminhos as situações tuas, né? O caminho número 1 aqui parece ser um caminho feito por orgulho. Você fica ali, insiste, sabe que tu não estás segura, sabe que tu não podes confiar naquela situação ali, naquelas pessoas, mas tu fica por um excesso de ego, por um excesso de orgulho, para mostrar, né, para talvez as pessoas desse conflito daqui de em cima, que tu não vai fazer aquilo que eles querem, não. Se aquilo que eles querem é te ver indo embora, mas minha filha, agora eu vou espizinhar, vou matar na unha, entendeu? Porque eu faço o que eu quero. Só que aí você, minha filha, você se distancia do seu propósito. Aqui tu tá te distanciando do teu propósito. Pra o quê? Pra encher o saco. Não se distraia. Não saia do seu caminho para provar nada para ninguém, para irritar ninguém, para mostrar que você é mais forte, que no final você vai ganhar, que aquilo que tá ali, aquele pedaço de pão, aquela migalha,
pela qual eles estão ali brigando, se dilacerando, é sua, porque você está se identificando com a migalha. Uma migalha que nem existe, porque a matéria, ela é momentânea, ela é passageira, a alma é eterna. O caminho número 1 é um caminho que você traça para provar algo para alguém, só que a maior prejudicada é você. Primeiro, porque tu tens um potencial enorme de sucesso, de realização, assim, é uma nova página que está se abrindo para tu nessa jornada. E aí tu diz, mas agora é que eu vou querer mesmo isso aí, só para infernizar, porque estão me infernizando, agora eles vão saber com o que eles estão lidando. Você está se enganando. Você está se enganando e isso vai gerar um ciclo de perdas e ganhos. De perdas e ganhos. De perdas e danos, até se tornar de perdas e ganhos, até se tornar perdas e danos. Danos à sua saúde mental. Porque se você optar por isto, né, por insistir numa armadilha do ego, todo o propósito que você tem de crescimento, de mudança de vida, vão ficar em segundo plano e existe um apelo da tua espiritualidade para que tu saia daquilo ali. Quando a gente não ouve o apelo da nossa espiritualidade, o que é que acontece, ser de luz? Escreve aí nos comentários. Quando eu não escuto minha intuição, quando eu não escuto o apelo da minha alma, que às vezes chega assim, você fica na negação durante, durante anos, anos. E aí parece que tem uma transição astral que diz, minha filha, ou vai ou racha, é agora ou nunca. Agora não vai não para tu ver. Então, assim, o caminho número 1 é um caminho danoso, porque é um caminho em que tu escolheria para manter uma imagem, para prejudicar as pessoas mesmo, por ego. Só que isso faria com que tu perdesse a sanidade mental, entrasse numa grande confusão. Por quê? Porque aí tu se distanciaria do bem. Não se distraia do bem. Não faça mal. Não prejudique. Não seja o primeiro a atacar se você não for para se defender, sabe? Não saia desse limite tênue de respeito ao outro. Que, assim, a gente tenta manter, né, uma situação na nossa vida que já chegou, assim, ao fim, só para mostrar que é mais forte. Não faça isso, porque a maior prejudicada será você. E aí a gente vem aqui com o caminho número 2. Que me leva a crer que a situação na qual tu estás, talvez tu estejas insistindo nela porque tu ainda não viu o tamanho da tua potencialidade. Porque o fato de mudar, né, de situação vai fazer com que tu tenha que começar do zero, ou de um lugar ali que tu julga que não é um lugar para ti. Tu vai ter que abandonar o teu status, tu vai ter que aprender novamente, tu vai ter que se colocar no lugar de aprendiz. E para isso existe você está inconformada. Agora escute, viu? Escute. A gente tem que dar um passo para trás, muitas vezes, para dar 1 milhão de passos, para dar um salto quântico. Ou às vezes um passo para trás para dar 3 para frente, tá bom, tá bom. Tu já viu um jato
que nunca estaciona, um jatinho particular, ou sei lá o quê, que nunca estaciona, que nunca pousa, que nunca precisa de reparos, que nunca precisa de renovação, de manutenção, de. Eu nunca vi. Se um jato, aqueles aviões do exército israelense, que são, né? Precisam parar para botar gasolina, para abastecer, para limpar, para descansar. Imagina tu, se aquele saber que eu tenho hoje não for, é, eu não der continuidade àquele saber, se eu não for procurar novas práticas, se eu não for ler um livro mais recente que saiu, eu vou ficar estacionada. Você ficando na situação que você está, você também vai ter que evoluir. Para onde você for que você vai precisar se colocar, né, num lugar de humildade. O caminho número 2, ele é um caminho de quem está ainda aprendendo alguma coisa, aprendendo uma arte para prosperar. Então, você sabe que você não vai fazer tudo o que você quer. Tu sabes que tu não vais ter o conhecimento inteiro necessário para sair alavancando tudo que tu quer. Vai ter que ter mais paciência. Só que ao mesmo tempo aquele outro, tu vai se destruir, tu vai destruir as outras pessoas. Gente, desapega. Isso aí é para grupo número 1, para o grupo número 2, para avó, para mãe, para papagaio. Desapega. É para mim também. Desapega, caramba. A gente vai morrer. Todo mundo vai morrer. Deixa eu te lembrar dessa verdade. Todo mundo vai morrer. Tudo que a gente fez, criou, conquistou, tudo vai ficar aqui e a gente vai embora. A vida é uma viagem louca, né, no sentido de viajar mesmo, que nem eu viajo aqui. E é uma viagem no sentido de que tudo está em constante movimento e mudança. E se a gente estaciona, a gente morre sem ter morrido. E aquele ódio que a gente vai criando de si por estar numa situação que não nos pertence mais é mortal, é veneno. O caminho número 2 aqui para tu, talvez tu esteja evitando ele, porque é um caminho que vai ter que, no qual tu vai ter que reconhecer certas fragilidades, certos déficits, mas se você olhar para isso com menos orgulho, você vai entender que isso é só mais um instrumento de crescimento. Olha aqui, a força, ele vai te mostrar a lição que precisa ser aprendida nesta nova etapa da tua vida. E muito provavelmente isso aqui é humildade, é paciência, é gratidão. Aquelas pessoas que tu julga que são menores do que tu, mas são elas que estão te ajudando, que estão te ensinando algo que tu ainda não sabe. Uma nova profissão, um novo investimento, que tu não podes fazer sozinha, mas tu não toleras o fato de ter que descer desse pedestal. Mas ou tu desce. É o melhor para tu. Tu não quer o que é melhor para tu? Eu acho que tu quer o que é melhor para tu. O caminho número 2 é um caminho de muita prosperidade, mas é algo lento. E tu não está disposta a ter paciência necessária para ir até o fim com isso. Só que até a paciência necessária para dar com esse caminho é aquilo que a espiritualidade quer de tu. E é por isso que é um caminho mais próspero, porque parece ser o caminho no qual tu se resigna a uma sabedoria infinita que precisa ser exercitada em tu. E que sabedoria infinita é essa? Eu disse assim, né? É humildade.
A gente não é Deus, a gente é co-criador. O criador é outra coisa. A gente é co-criador. A gente não cria nada sozinho. A gente não constrói nada sozinho. E sim, a gente tem que recuar muitas vezes. Porque o sentido daqui é para que a gente continue aprendendo e se confrontando com nossos medos, com nossas angústias e com nossas vaidades. E qual é o conselho? A cegonha. Cegonha é renascimento, é renovação, é vitalidade, é novo ciclo, é o nascimento, é nova construção. Então, assim, você tem a opção aqui de prosperar. Você tem a opção de aprender um novo ofício e de continuar a crescer. Mas para isso, você tem que reconhecer que o caminho atual e o caminho número um são o caminho do atraso, posto que são o caminho do ego. O caminho número 2 é o caminho do teu renascimento e ele promete muita prosperidade, vitalidade, renovação, surpresas maravilhosas. Tu vai ficar roendo o mesmo osso que não tem mais nada? Ou tu vai apostar no novo? Este foi mais um vídeo de Odara Tarô, gente. Eu agradeço enormemente a presença de vocês. E a gente se vê em breve com mais um vídeo. Muitos beijos e abraços.